Agora abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 10, o livro que nós estamos estudando já há algum tempo e vamos permanecer nele um bom tempo. Jeremias capítulo 10. Nós vamos analisar o capítulo inteiro, mas de início vamos ler só até o verso 16. Jeremias, capítulo 10, inicialmente do 1 ao 16, diz assim: Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore no bosque, e um artífice a trabalha com o machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isso te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se a prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mão de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obras de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo desses céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluias, glórias ao teu nome, Deus. Ajuda-nos nessa noite mais uma vez, te peço, que teu Espírito venha sobre nós, que teu Espírito venha sobre cada um de nós e nos ensine a tua palavra. Fale conosco, alimente-nos, ó Deus, por favor, apesar de mim, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, dos meus pecados, que o Senhor possa me usar nessa noite, ó Deus, porque a tua igreja precisa da tua voz, não da minha. A tua igreja precisa da tua palavra e não da minha. Então fale conosco, por favor, nessa noite. Eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Nós já vimos em alguns outros momentos que o livro de Jeremias ele é cheio de ironias. Deus tem hora que ele é sarcástico para confrontar a insensatez dos povos e principalmente do seu povo. Nesse texto de hoje nós temos aqui uma grande demonstração dessa ironia e de como o nosso Deus pode ser sarcástico, falando, da insensatez do seu povo. Aqui ele está zombando de como o povo é capaz de trocar o verdadeiro Deus, de trocar o único Deus por ídolos.
é algo que é incompreensível. E Deus aqui está debochando dessa ideia. Nesse texto que nós lemos agora de início, dos versos 1 ao verso 16, Jeremias vai contrapondo os ídolos com Deus. Uma hora ele fala dos ídolos, uma hora ele fala de Deus. Então ele começa dizendo, olha, não aprendam o caminho dos gentios, não fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. As pessoas que não conheciam o Senhor, os povos, os pagãos, eles se impressionavam com qualquer movimento da natureza. Um trovão era um deus, o sol era outro deus, um maremoto, mais um deus, a lua, outra, as estrelas, mais, um terremoto, outro. Tudo que a natureza fazia, todas as manifestações da natureza, era algo que atemorizava os gentios. Então eles pensavam, é um Deus, precisamos acalmá-lo, precisamos ficar de bem com ele. Então eles iam fazendo essas loucuras. Deus está dizendo para o seu povo, não aprendam o caminho deles, não fiquem atemorizados com os sinais que tem nos céus. E aí ele vai descrever os ídolos, né? Porque os costumes dos povos são vaidade. E aqui eu acho engraçado e combina com o Salmo 115 que nós lemos no início, né? Ele fala, corta uma árvore do bosque, um artífice trabalha com o machado, com a prata e o ouro dá uma enfeitada nele, aqui é a melhor parte, com pregos e martelos afixam para que não caiam. São tão poderosos que se você não colocar um prego, ele vai cair. Os ídolos dependiam daqueles que faziam eles. Eles não falam aqui, os ídolos, verso 5, né? Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Um ídolo que era adorado por essas nações. Um ídolo que Israel insistia em adorar no lugar do Deus vivo. Era um ídolo que não tinha nem a capacidade de ir para onde quisesse. Olha que ironia. Você está trocando o Deus que criou todas as coisas, você está trocando o Senhor dos senhores por um boneco que não consegue nem andar. Se esse Deus que você adora quiser chegar em algum lugar, quem tem que levar ele é você. Isso é engraçado demais, gente. Só gente louca é que consegue fazer algo desse tipo. E aqui Deus ainda dá uma advertência, olha, não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Um ídolo não pode fazer nada. Um ídolo é um boneco feito por mãos de pessoas habilidosas. É o máximo que você pode dizer que é uma obra de arte. É uma estátua, é algo feito com a perícia de pessoas que conhecem e manuseiam com madeira, com pedra, com metais preciosos, mas é só isso. E aí quando ele vai descrever Deus, verso 6, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. E aí a pergunta retórica, né? Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque a lógica era temer o Senhor. Quando ele faz uma pergunta como essa, quem não temeria a ti? É que dizer que ninguém. Todos temeriam o Senhor. Se você for usar a lógica, olhando para a criação e entendendo que há um Criador, a lógica é que nós precisamos adorar quem criou todas as coisas. Porque se Ele criou todas as coisas, Ele criou a árvore da qual eu estou querendo fazer um Deus. Se Ele criou todas as coisas, Ele criou o ouro da qual eu estou querendo fazer um Deus. Então não faz sentido. Quem não temeria a ti? Por quê? Porque isso te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Mas como eles ficaram? Todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Percebem que as palavras de Deus não são pesadas quando a gente para analisar? Quando ele chama o povo de estúpido e tolo, porque está adorando uma estátua que não consegue nem andar, é porque é isso mesmo, gente. É loucura. É algo que não faz nenhum sentido trocar o Deus verdadeiro por um boneco.
Traz-se a prata batida de Tarsis, o ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obra de pessoas habilidosas. E aqui de novo, ele vai falar do Deus, vai falar do Senhor. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Diga-lhes o seguinte, e essa frase também é maravilhosa, gente. Dá para botar no para-choque de um caminhão. Os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Só vai ficar na festa quem criou o céu e a terra. Quem não criou, pode ir embora. É Deus dizendo que só tem Ele, não tem outro. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando Ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas nos céus, e nuvens sobem sobre as extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos, aqueles relâmpagos que os gentios têm medo, é Ele que cria, para a chuva, e dos seus depósitos faz sair ventos. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, e nelas não há fôlego de vida, são vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. E aqui, mesmo em meio aos seus juízos, mesmo em meio à sua palavra de condenação contra o seu povo, ele diz, ele criou todas as coisas, mas o quê? Israel é a tribo da sua herança. Ele não está destituindo Israel do seu lugar, da sua posição de povo de Deus. Ele está punindo o povo? Sim. Ele vai trazer desolação sobre Israel? Sim. Ele vai levá-los para outra nação e para puni-los? Sim. Mas ele declara, Israel é a tribo da sua herança, para que as nações ao redor não pensem que Deus abandonou Israel. Deus não abandonou Israel. Quando Deus pune, quando Deus vem com a sua mão pesada sobre Israel, isso não é sinal de que Deus a abandonou, isso é sinal de que Deus a ama e está corrigindo ela, está restaurando ela, porque o propósito de Deus em todas essas coisas é restaurar o seu povo. Nós vemos desde o início do livro que Deus está dizendo, arrependam-se, voltem-se dos seus caminhos maus, abandonem a idolatria, parem de praticar o pecado, abandonem. Mas o povo não ouve, então Deus está fazendo aquilo que é necessário para que o seu povo agora o ouça. Como nós vimos no Salmo 115 no início, o salmista parecia ser alguém que tinha entendido. Alguém que sofreu o exílio, alguém que sofreu aquilo que Jeremias está descrevendo aqui, que vai assolar o povo, e ele então entendeu. Os ídolos não falam, não ouvem, não andam, mas o Senhor ama o seu povo. Então o Salmo 115 é uma bela poesia que expressa o coração de alguém que passou pela repreensão e entendeu quem Deus é e o que Deus queria deles. Então Deus aqui está trazendo um livro, o livro de Jeremias é um livro de grande juízo. Por isso que é um livro onde a gente fica, poxa Guilherme, mas você só está pegando pesado. Eu falei, não briga comigo não, briga com Jeremias. Mas, em meio a todas essas palavras, vocês já perceberam que sempre tem uma esperança que Deus traz? Sempre tem uma palavra onde Deus diz, olha, eu estou fazendo tudo isso, mas eu amo vocês. Eu estou fazendo tudo isso, mas é para o seu bem. Eu estou fazendo tudo isso para vocês não se perderem. Essa é a ideia, porque Deus está repreendendo o seu povo. Deus está repreendendo o seu filho,
porque ele ama o seu filho e ele não quer ver o seu filho enveredado por caminhos de morte. Então ele traz juízo pesado sobre o seu filho, porque foi necessário que assim fosse, porque somente as advertências não estavam surtindo efeito. Ele mandou profeta atrás de profeta, profeta atrás de profeta, e eles não ouviram os profetas. Então agora Deus traz a sua mão pesada para poder restaurar o seu povo. Vejam o contraste que tem, por exemplo, nos versos 10 e o verso 5. Verso 10 diz o quê? Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo. Olha lá no verso 5. Os ídolos necessitam de quem os leve, porque não podem andar. O Deus verdadeiro é vivo e é rei. Os ídolos precisam ser carregados. No verso 10 diz o quê? Que a terra treme diante do seu furor e as nações não podem o suportar. No 5 diz, os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam. Só enganam os sem conhecimento, porque aqui no Brasil, eu não sei se não vivo em área rural, né? Quem já viveu em área rural pode me ajudar e me dizer. Não sei se no Brasil se usa espantalho. Eu só vejo espantalho em filme americano, né? Não sei se aqui se usa, mas filme americano, você vai ver um milharal lá e tem um boneco pendurado lá no milharal para espantar os corvos. Então os corvos olham de longe e tem alguém ali, não vou lá não. Era a ideia de botar um espantalho lá. Então o espantalho ele só engana quem? O inculto, o corvo, aquele que não sabe o que está vendo. Deus está dizendo que é um espantalho, é algo que só espanta quem não tem conhecimento. Só espanta quem não tem compreensão. Mas então, nos 17 ao 22, ele volta a falar do juízo. Porque o povo está sendo tão tolo, tão estúpido, tão insensato, ele então vai ter que entrar com a sua punição. Verso 17. Ajunte do chão os seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor, eis que dessa vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. E aqui é um lamento de Jeremias, né? Ai de mim, por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave. E eu dizia, certamente este é o meu sofrimento, e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem, não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as minhas lonas, porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Então, de novo, Deus apresenta o seu juízo justo. Ele está dizendo que, embora tenha avisado, embora tenha falado, a insensatez do povo, que troca o Deus vivo, que troca o Deus verdadeiro, por bonecos, por estátuas feitas de madeira, que não conseguem nem se mover, e que se não tiver um prego para segurar elas, elas caem. Esse povo precisa ser punido, precisa ter o seu caminho corrigido por Deus. Então ele vai fazer isso. É um justo juízo, é um juízo que é necessário. Porque se Deus deixasse o povo de Israel viver da maneira que eles estavam vivendo, o destino deles seria o mesmo destino de todas as nações pagãs que habitaram aquela terra, a destruição. Deus está reprimindo, está repreendendo, porque Ele ama, porque Ele quer que eles voltem aos seus caminhos e eles possam ter de novo intimidade e comunhão com Ele. Então Jeremias faz um clamor, verso 23 ao 25. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos.
Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó. Eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Deus pune o seu filho, mas ele usa outras nações para fazer isso. Quando ele foi punir o reino do norte, Israel, ele usou o império assírio. E esse império assírio executou juízo sobre Israel, destruiu o reino do norte, misturou o povo com outras nações e acabou com o reino do norte. Mas o império assírio também deixou de existir. Porque Deus usa e diz, olha, para que essas nações não pensem que elas é que são poderosas, para que essas nações não pensem que eles é que têm o poder, Deus levanta a nação, usa a nação para punir o seu povo e depois esse povo desaparece. Foi o que aconteceu com o Império Assírio e é o que vai acontecer com Babilônia. Babilônia virá. O que a desolação que vem do norte, né, que está aqui no 22, eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, ele está falando do Império Babilônico que está vindo do norte para executar o juízo de Deus. Então Deus levantou esse império, levantou essa força, esse exército, para executar o seu juízo contra Judá. Jeremias está pedindo a Deus, Deus, olha, eu sei que o seu juízo é justo, mas ele está pedindo, castiga-me em justa medida, para você não me destruir completamente. Mantenha o seu amor, mantenha a sua graça. Só que no 25 ele pede, mas olha, derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó. Eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Jeremias está dizendo o quê? Eu entendo que o Senhor está enviando uma nação ímpia para nos punir. Eu entendo que o Senhor está mandando uma nação que não te conhece, uma nação que não te adora, uma nação que não reconhece o teu poder para punir o teu povo. O que ele está pedindo é, primeiro, não nos destrua completamente. Segundo, destrói eles, depois que o Senhor executar o seu juízo. E foi exatamente isso que Deus fez. Babilônia deixou de existir. Israel continuou, Judá continuou, veio outro império, e outro império, e outro império, e eles estavam lá. Babilônia deixou de existir. No próprio livro de Daniel você vê essa transição. Daniel começa o seu livro com Nabucodonosor sendo o imperador, mas no meio do livro de Daniel eles são conquistados pelo Império Medo-Persa e já não tem mais Babilônia. Babilônia também deixa de existir. Então Deus está lidando com o seu povo de maneira que ele não quer destruir o seu povo. E ai daquele que foi instrumento de juízo de Deus. Porque Deus não vai deixar que nenhuma outra nação, principalmente uma nação pagã, se arrogue poder. Porque imagine, se Babilônia continuasse existindo, eles diriam o quê? O Deus de Israel é mais fraco do que o nosso. O Deus de Israel não é verdadeiro, o verdadeiro Deus é o Deus de Babilônia. Mas Deus não permite que isso aconteça. Ele demonstra que ele levanta quem ele quer e ele derruba quem ele quer. Ele levanta uma nação para executar juízo, essa nação começa a se achar muito poderosa e sai conquistando e varrendo, porque Deus usa ela para isso, mas no final ela cai. Porque é Deus que é o soberano das nações. Deus é que é o rei das nações. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o rei dos reis. E ninguém pode se comparar a ele. Então, em meio a esse juízo, Deus está aqui alertando, nesse capítulo 10, e trazendo dois caminhos. Só existem dois caminhos. Seguir os ídolos mortos, que não podem fazer nada, nem bem nem mal, não conseguem nem andar, ou confiar no Deus vivo, ou confiar no Rei dos Reis. Deus, em sua sabedoria e bondade,
na maneira como ele trata com Israel, na maneira como ele trata com Judá, e na maneira como ele usa Jeremias para falar, ele está nos trazendo aqui algo da sua sabedoria e da sua bondade, porque aqui, nesse capítulo 10, esse capítulo 10 encerra essa grande sessão, que começou lá no capítulo 7, quando nós falamos do sermão do templo, quando Jeremias estava lá na porta do templo, acusando, né, os sacerdotes. Nesse final, Deus está falando que aquilo que eles constroem como ídolos é falso, e o próprio Deus, o grande Deus, é aquele que eles não conseguem ver. O Senhor não é visível para eles, mas nós fomos agraciados, eu e você, e fomos agraciados, por quê? Porque essa nação não conheceu Jesus. Mas nós vivemos num tempo onde a revelação de Deus é completa, e aqueles que conheceram o Senhor, mas não o viram, nós conhecemos o Senhor, Jesus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Os ídolos feitos por mãos humanas são inúteis, mas Deus está nos dizendo, quando envia o seu Filho, que não foi feito por mãos humanas. O Deus que nós vemos foi feito pelas próprias mãos de Deus. A imagem que nós vemos de Deus foi feita por Deus, e não apenas feita, é enviada por Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso está lá em Colossenses capítulo 1, verso 15. Enquanto os ídolos são mudos, como nós lemos aqui, eles são mudos, eles não falam. Jesus é o quê? Jesus é a palavra viva. Enquanto os ídolos são carregados, porque eles não podem andar, enquanto os ídolos precisam que alguém os leve, Jesus diz para nós: joguem sobre mim os seus fardos, porque Ele vai carregar os nossos fardos. Então Jesus não é um ídolo, Jesus é o contrário de um ídolo. Jesus é Deus, Ele é o próprio Senhor revelado. Enquanto os ídolos são mudos, Ele é a palavra. Enquanto os ídolos são carregados, Ele alivia os nossos fardos. Jesus também é o Senhor. No verso 10 diz o quê? Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Agora avance um pouquinho e vamos, um pouquinho não, bastante, né? Vamos lá em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Verso 16, não, vamos ler mais, verso 11 até o 16, Apocalipse 19, do 11 a 16, falando a respeito do Cristo, 19, 11 ao 16, vi o céu aberto e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome. Está escrito o quê, meus irmãos? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o Deus vivo. O nome que está acima de todo nome não é Jesus. Eu já falei isso com vocês em outras oportunidades. Quando nós ouvimos e dizemos, o nome que está acima de todo nome foi dado a Ele, não é Jesus. Jesus é um nome comum daquela época. Haviam vários Jesus vivendo naquela época.
O nome que está acima de todo nome e que foi dado a ele é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Então você pode observar, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando falamos de Deus, estamos falando do Senhor. Chamamos de Senhor. Quando nós vemos aqui Paulo escrevendo as suas cartas, por exemplo, ele fala o quê? Deus Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o nome que foi dado a Cristo, o nome que foi dado a Jesus, que está acima de todo nome, é Senhor, porque o que ele disse quando apareceu, depois da sua ressurreição, para os discípulos, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Porque quando ele cumpre o seu propósito, o próprio Deus Pai dá a Cristo, dá ao Filho todo o poder e toda a autoridade. Então Jesus Cristo é Senhor. Quando Jeremias está falando aqui do Deus vivo, do verdadeiro Deus, ele está falando de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. E esse Senhor levou sobre si a ira justa de Deus. Porque o livro de Jeremias é um livro sobre a ira justa de Deus. Quando Deus está declarando que derramaria a sua ira sobre o seu povo, é uma ira justa. E Deus também tinha uma ira justa para derramar sobre mim e sobre você. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque os nossos pecados são passíveis de punição. Deus, na sua justiça e na sua santidade, precisa punir. É uma punição necessária, da mesma forma que a punição de Israel era uma punição necessária. Deus precisa punir o pecado, porque isso faz parte da sua natureza. Ele é santo, santo, santo. Mas Jesus leva sobre si essa ira justa. Jesus carrega sobre si a nossa punição. Para quê? Para que os meus e os seus pecados possam ser perdoados. Para que os meus e os seus pecados possam ser apagados. Para que eu e você sejamos tratados com graça. O clamor de Jeremias, lá em 23, 25, quando nós lemos lá no capítulo 10, o clamor de Jeremias era o quê? Senhor, pune-me, castiga-me. Vamos ler lá, Jeremias 10. O que ele fala aqui no verso 25, 23, 25? Verso 24, desculpa. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira. O clamor de Jeremias foi mais do que atendido em Cristo. Por quê? Porque Jeremias estava aqui pedindo para Deus puni-lo pelos seus pecados, numa justa medida. Só que Deus está dizendo para nós o quê? Eu não posso punir o seu pecado em você. Porque se eu punir o seu pecado em você, eu tenho que destruir você. Se eu punir o seu pecado em você, você será morto, porque o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Se eu derramar o meu castigo sobre você, você não vai resistir. Então Deus atende a oração de Jeremias de um outro jeito. Ele não pune a Jeremias, ele não pune a mim, ele não pune você. Ele pune a Jesus. Ele derrama sobre Jesus, porque Jesus sim, Jesus pode suportar. Jesus sim pode carregar esse fardo, porque Ele é Deus, porque Ele é o dono da sua própria vida. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, porque Ele é dono da sua própria vida. Ele pode dispor da vida dele como Ele quiser, e Ele dispõe da vida dele para salvar a mim e a você. Então a oração de Jeremias é atendida por Deus de uma maneira que nem mesmo Jeremias podia imaginar que ela seria atendida. Jeremias pede: castiga-me, e Deus responde: não vou castigar você, vou punir o meu filho, para que o perdão possa ser alcançado. Diante da mesa, meus irmãos, diante da ceia,
nós reconhecemos a nossa culpa, nós confessamos os nossos pecados, mas também declaramos a nossa fé e a nossa confiança total na suficiência de Cristo. Ele fez tudo o que é necessário para que eu e você tenhamos paz com Deus. Ele fez tudo o que é necessário para que eu e você possamos participar da mesa. Ele fez por nós. Então é um momento de confissão, é um momento de arrependimento humilde, mas também é um momento de gratidão profunda, onde a gente agradece a Deus, porque Ele não atendeu a oração de Jeremias do jeito que Jeremias pediu. Ele fez mais, Ele castigou a mim e a você, não em nós, mas nos castigou em Cristo. E porque Ele fez isso, eu e você podemos estar aqui hoje. Na mesa, na ceia, nós proclamamos que o verdadeiro Deus não é feito de madeira nem de ouro. O verdadeiro Deus é feito de carne e de sangue, feito pelo próprio Pai, encarnado, crucificado e ressuscitado por mim e por você. Amém? Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, por favor. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado porque mesmo em meio à sua ira, mesmo em meio à sua santidade, mesmo em meio à necessidade de punir o pecado, o Senhor manifesta a sua graça e o Senhor manifesta a sua bondade. Teu povo foi punido lá nos tempos de Jeremias, mas não foi destruído. Seu povo foi afligido, mas para que eles pudessem se voltar para ti, e eles se voltaram. Passou-se o tempo do exílio, eles voltaram, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, reiniciaram o culto. Nós hoje, Senhor, somos privilegiados, porque não levamos sobre nós as punições dos nossos pecados. Nós não levamos sobre nós nada da condenação do pecado. Há quem diga no mundo que as dores que sofremos nesse mundo têm a ver com os nossos pecados. A lei do engano. Porque se as dores que vivemos nesse mundo fossem por causa e para pagar os nossos pecados, todos nós estaríamos mortos. As dores desse mundo são consequências do pecado, sim, mas não fazem pagamento do pecado. O Senhor não nos puniu e o Senhor não está nos punindo. O Senhor puniu o seu filho. E por causa disso, porque o Senhor puniu o seu filho, nós temos paz contigo e somos hoje seus filhos, perdoados, completamente perdoados. Israel voltou à terra depois do exílio e ainda assim voltou a pecar. Nós estamos sendo conduzidos para a Nova Jerusalém. E o Senhor já nos deu a garantia e a promessa que nós não vamos pecar na Nova Jerusalém, porque o Senhor vai nos dar um novo corpo, um corpo glorificado, onde nós não teremos nem mesmo a presença do pecado. Então nós seremos completamente livres para viver uma vida que te agrada. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esses elementos que nos lembram que o Deus verdadeiro é de carne e sangue, não feito por mãos humanas. Obrigado, Senhor, por esse memorial que nos lembra que a carne dele foi moída e o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter esse perdão. Muito obrigado por isso, Deus. Que nós possamos nos arrepender nessa noite e sermos
profundamente agradecidos por aquilo que o Senhor fez. Que ao participarmos da mesa, Senhor, o Teu Espírito nos lembre de quem somos em Ti, da nossa nova natureza, da nossa nova identidade em Ti, e que possamos renovar o nosso desejo de viver uma vida que Te agrada para sempre. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.